Boa tarde, meus irmãos e minhas irmãs que têm acompanhado este canal. Obrigado pela companhia de vocês todas as vezes que eu posto as mensagens. Amém, meus irmãos? Que Jesus possa estar nos perdoando, apagando nossos pecados, porque somos pecadores. Reconhecemos os nossos pecados, meu Pai, e te peço perdão. Perdoa os meus pecados, Senhor. Perdoa os pecados de todos os ouvintes desse canal. Reconhecemos que somos pecadores e necessitamos da tua misericórdia e do teu perdão todos os dias. Louvado seja o teu nome, Senhor. Toda honra e toda glória seja dado a ti. Que nessa tarde, meus amados, as janelas dos céus sejam abertas sobre suas vidas e que Jesus derrame dos seus milagres sobre a tua casa, o teu lar, a tua família, sobre tudo que te diz respeito. Amém, meus amados. Irmãos, hoje nós vamos meditar em Mateus 13:58. Lá diz o seguinte, meus irmãos: e não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. É um versículo pequeno, meu irmão e minha irmã, mas é poderoso. Quer dizer, Jesus não fez muitos milagres naquela cidade por causa da incredulidade do povo. Nessa passagem, meus irmãos, Mateus registra algo curioso a respeito da passagem de Cristo na cidade de Nazaré, onde ele nasceu. O povo daquela cidade conheciam, de certa forma, o poder de Cristo. Eles sabiam quem ele era, mas não deram a devida honra a Jesus, nem creram verdadeiramente nele. Antes, ficaram escandalizados com o ministério de Cristo. Quer dizer, meu irmão, eles não deram a mínima quando Jesus passou por lá. E Jesus era de lá, Jesus foi criado lá, eles conheciam Jesus desde criança, mas não deram ousadia nenhuma a Jesus. Eles eram incrédulos. A incredulidade daquele povo não deixou Jesus realizar muitos milagres ali, naquela cidade. Irmãos, Deus, com sua graça infinita, derrama suas bênçãos sobre justos e injustos. Sempre será derramada sobre o homem em forma de milagres diários que Deus realiza nessa terra, independentemente de qualquer mérito ou ação do homem. Porém, meus irmãos, Deus poderia ter feito muitos milagres em Nazaré, se encontrasse lá fé verdadeira na vida daquelas pessoas. Elas não tinham fé, eram incrédulas. É tanto que o Filho de Deus passou por lá e elas não acreditaram nele. Já outras cidades, meu irmão, onde Jesus passou, vidas foram impactadas pelo poder de Jesus. Por quê? Porque elas tinham fé, elas acreditavam em Cristo, elas tinham uma fé verdadeira. Nesse caso, a região de Nazaré deixou de ganhar não crendo no Salvador. Eles perderam a graça, a misericórdia, as bênçãos de Deus, porque não creram no nosso Salvador Jesus. Irmãos, a falta de fé não limita o poder de Deus. Ele pode realizar coisas na vida das pessoas tendo fé ou não. Porém, meus irmãos, nós podemos perder muitas bênçãos, muitos milagres de Deus pela falta de fé. No texto afirma, e não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Isso não limita o poder de Deus, nem seus planos, mas limita o propósito da ação de Deus nas nossas vidas, já que Deus não faz milagres apenas por fazer, meu irmão. Nós que conhecemos Deus, sabemos que Ele vai sempre fazer milagre com propósitos maiores do que possamos imaginar. Certamente, meus irmãos, refletindo nesse texto, muitas pessoas deixaram de viver milagres por causa da incredulidade. A cidade de Nazaré poderia ter vivido muitas bênçãos de Deus se fossem receptivos a Cristo. Então, meus irmãos, a falta de fé nos deixa de viver grandes coisas de Deus. Então precisamos crer, porque a falta de fé nos faz perder as bênçãos de Deus. O povo daquela cidade, meus irmãos, que não acreditaram em Jesus, eles poderiam ter vivido coisas extraordinárias da parte de Deus, mas não creram. Então, o que é que Jesus fez? Jesus
os abandonou, os deixou na sua descrença. Porque, meus irmãos, Jesus viu que naquele momento era inútil realizar grandes milagres naquela ocasião. Não ia adiantar Jesus fazer nada. O povo não acreditaria em Jesus. Eles eram totalmente descrentes. Mesmo com evidências dos milagres, o povo não seria convencido. Eles diriam que Jesus estava fazendo feitiçaria, que Jesus era louco ou era alguma coisa maligna. Teria sido inútil para Jesus provar que ele era o Filho de Deus. Aquele povo estava cego pela incredulidade. E quando as pessoas são cegas pela incredulidade, elas não enxergam nada, absolutamente nada, em relação a Deus, a Cristo. Elas enxergam outras coisas que elas acreditam, mas não em Deus, não em Cristo. Elas são cegas pela incredulidade. Essa passagem do livro de Mateus, meus irmãos, nos ensina algo valioso. Precisamos crer. Isso faz parte do nosso milagre. A incredulidade, meus irmãos, impede a influência do Espírito Santo sobre nossas vidas. E com isso, perdemos bênçãos da parte de Deus. A oração também faz parte do nosso milagre, meu irmão. Sendo assim, precisamos fazer da nossa vida um milagre. Precisamos fazer da nossa casa, da nossa família, um milagre. Só que para isso acontecer, meus amados, é necessário declarar com fé, crendo que Deus está no controle e crendo que Ele está conosco. É dessa forma que milagres se tornam realidades e se materializam nos nossos dias. Precisamos também, meus irmãos, desenvolver outra coisa muito importante. Precisamos desenvolver e utilizar alguns componentes da fé. A fé tem componentes que geram milagres. E só conseguimos desenvolver isso, meu irmão, através do nosso testemunho, do nosso caráter, buscando, orando, clamando. É assim que geramos o milagre na nossa vida e na vida da nossa família, na vida do nosso próximo, na vida do próximo, na nossa casa, na vida dos nossos filhos. Geramos esse milagre também no trabalho, na vida do esposo, na vida da esposa, na vida de um amigo, na nossa igreja. Conseguimos gerar milagres onde quer que vamos, meus irmãos. Seja onde a gente estiver, seja o local que for, geramos o milagre desse jeito, dando testemunho, buscando, orando, clamando. É assim que os milagres são gerados, meu irmão. Amados, nós precisamos entender algo muito importante, de extrema importância para a nossa vida. Isso é importante para a vida de todo ser humano. O fracasso de um homem, meu irmão e minha irmã, não é quando ele não consegue alcançar os seus objetivos, seus ideais, não conseguiu ser bem-sucedido profissionalmente. O verdadeiro fracasso de um homem e de uma mulher é quando eles não buscam Deus, o seu Criador e o dono de todas as bênçãos e vitórias possíveis e impossíveis para eles. Esse é o verdadeiro fracasso de um homem e de uma mulher, meu irmão. É quando nós não buscamos o nosso Deus, o dono do ouro e da prata, porque só Ele pode nos dar vitórias, só Ele pode dar o fim que nós desejamos. Amém, meus amados? Então, é de extrema importância, meus irmãos, busca. Nós não podemos fraquejar, vacilar na busca, meu irmão, na oração. Quando fraquejamos, perdemos o milagre. Todo ser humano quer um milagre no seu lar, no seu casamento, na sua família, nos seus filhos, na sua vida profissional. Todos nós queremos milagres da parte de Deus. Desejamos coisas boas. Então, meus irmãos, não deixem de buscar o nosso Deus, porque só através da busca é que nós vamos conseguir as nossas vitórias, as nossas bênçãos. É só buscando, orando, clamando e pedindo ao Senhor, para que Ele possa se manifestar e agir ao nosso favor. Amém, meus irmãos? Essa é a mensagem de hoje. Deixa o teu like, se inscreve nesse canal, manda essa mensagem para as tuas redes sociais, compartilha essa mensagem, leva a bênção para a vida dos outros, para a vida da tua família, para a vida dos teus amigos, para as pessoas do teu trabalho. Semeia essa palavra na vida deles. Semeie, nós somos semeadores, nós somos servos do Senhor e temos a obrigação de semear na vida dos outros. Tem muita gente necessitado de Deus, necessitado de uma palavra amiga, uma palavra de conforto, uma palavra de fé e de esperança. Então leve essa mensagem para as outras vidas. Amém, meus irmãos? Até o próximo.